Do espaço, a Terra parece calma. Um planeta azul, coberto por faixas de nuvens em perpétuo movimento. Sob essa camada branca, a atmosfera pulsa como um organismo vivo. A atmosfera é o manto invisível que envolve e protege a Terra. Um escudo gasoso, feito de ar, vapor e energia. O vento nasce quando o equilíbrio desse manto é rompido. Onde há calor, o ar sobe. Onde há frio, o ar desce. E desse contraste simples, surge o movimento do planeta. O vento é o suspiro da Terra tentando se equilibrar. Mas, às vezes, o equilíbrio se transforma em caos. Correntes de ar se cruzam, se chocam e giram em espirais invisíveis. A pressão muda, a temperatura oscila e o ar ganha vida própria. Assim nascem os fenômenos extremos da atmosfera. Fenômenos tão poderosos que moldam a história humana. Fenômenos como o tornado. O tornado é o redemoinho de vento mais violento da natureza. Um funil de ar girando com fúria sobre a Terra, formado dentro de tempestades gigantes conhecidas como supercélulas. No coração dessas tempestades, o ar frio e o ar quente travam uma guerra invisível. Quando um vence, o céu se dobra em espiral. Um funil desce das nuvens, tocando o solo com força devastadora. O tornado suga poeira, detritos e, às vezes, vidas. Ele nasce, cresce e desaparece em minutos. Uma força breve, mas absoluta. Já o furacão é o oposto em escala e em origem. O furacão nasce sobre os oceanos tropicais. Ali, o calor das águas alimenta o ar. A umidade sobe, condensa e forma muralhas de nuvens. O centro se acalma, mas o entorno gira como um colosso de ar e vapor. O furacão é um ciclone tropical, uma máquina natural de energia. Enquanto o tornado vive minutos, o furacão vive dias inteiros. Enquanto o tornado destrói cidades, o furacão redesenha continentes. Ambos compartilham a mesma essência, energia térmica convertida em movimento. O calor vira força. O desequilíbrio vira rotação. A atmosfera transforma caos em estrutura. Desde os primórdios, a humanidade observa esses ventos com temor. Povos antigos viam neles a fúria dos deuses. No Egito, o deus Shu sustentava o ar e o vento. Na Grécia, Eolo guardava os ventos em cavernas de bronze. Nas Américas, o deus Huracã dava nome à destruição. Daí nasceu a palavra furacão. O tornado, por sua vez, sempre foi o símbolo da fúria súbita. Nos desertos, nas planícies, nos campos, o vento é imprevisível. Ele surge sem aviso, dança com poeira e some no horizonte. Durante séculos, o homem nada pôde fazer além de temer. Até que a ciência começou a observar o invisível. A meteorologia nasceu da curiosidade de compreender o ar. Balões de observação, barômetros e câmeras abriram novas janelas para o céu. O século XIX foi o início da era dos mapas do vento. O século XX trouxe os primeiros radares meteorológicos. Pela primeira vez, a humanidade pôde ver o caos em tempo real. As nuvens deixaram de ser mistério. Tornaram-se dados, números, padrões. Cada raio, cada redemoinho passou a ser estudado. Mas a beleza nunca deixou de existir. Ver um tornado é testemunhar a arte selvagem da natureza. Ver um furacão é contemplar a geometria do caos. A energia que destrói é a mesma que mantém o clima em equilíbrio. Sem o vento, a terra seria imóvel, silenciosa, sem vida. O ar em movimento distribui o calor, a umidade e as tempestades. Ele conecta oceanos, montanhas e desertos. O vento é o elo invisível entre o céu e a terra. É o mensageiro do sol na superfície do planeta. Cada brisa é um fragmento de energia solar em viagem. E às vezes, essa energia se torna poder demais para ser contida. Quando o céu escurece e o trovão ruge, algo maior está prestes a nascer. A natureza prepara o palco para sua força mais dramática. O tornado surge no horizonte, fino como uma lâmina. O furacão se forma sobre o mar, imenso como um continente. Ambos são lembranças de que a Terra está viva.
que o ar é matéria, e a matéria tem vontade, e que o vento é o idioma do planeta. Cada corrente de ar é uma frase do grande diálogo da Terra com o Sol. O tornado é o grito, o furacão é o cântico. Entre o caos e a harmonia, o planeta respira. O ser humano, pequeno e curioso, observa e registra. Com radares, satélites e drones, tentamos prever o imprevisível. A ciência nos trouxe até as bordas do mistério. Mas o mistério ainda dança acima das nuvens. Os ventos extremos continuam desafiando o entendimento humano. Porque são mais que fenômenos, são metáforas do próprio mundo. O tornado lembra que tudo pode mudar em segundos. O furacão lembra que a força vem da persistência. E o vento, em todas as suas formas, é o espelho do equilíbrio universal. A cada descoberta, a curiosidade humana cresce. Com cada medição, uma nova pergunta surge. A busca por compreender o vento é também a busca por compreender a nós mesmos. A atmosfera, afinal, é o espelho do espírito humano, instável, belo e em constante mudança. E talvez ao estudar o vento estudamos o próprio sentido da vida. O ar que destrói também é o ar que nos mantém vivos. O paradoxo do vento é o paradoxo da existência. Entre o caos e a calma, a Terra continua a girar. Se está gostando deste vídeo e quer continuar explorando os segredos da natureza, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar criando documentários como este, porque compreender a Terra é compreender o lar de todos os ventos. E cada redemoinho é um lembrete de que o equilíbrio nasce do movimento. Será que o caos é apenas uma forma de equilíbrio que ainda não compreendemos? Ou será que o próprio equilíbrio é o caos, visto de outra perspectiva? O céu é observado agora não com medo, mas com curiosidade científica. Satélites orbitam silenciosamente, observando o planeta respirar. Imagens de radar revelam padrões ocultos nas nuvens. Linhas coloridas mostram a dança invisível dos ventos. Cada redemoinho é uma assinatura da atmosfera em movimento. A ciência busca compreender o que antes era mistério. Os tornados surgem quando o ar quente encontra o ar frio. A colisão cria instabilidade, o primeiro passo para o caos. O ar quente sobe rapidamente, buscando o céu. O ar frio desce, pesado e denso, empurrando o ar quente de lado. Entre essas forças opostas, o vento começa a girar. O giro se intensifica conforme a energia aumenta. Surge uma corrente ascendente poderosa, chamada de updraft. Essa corrente faz a tempestade girar em espiral. Nasce a supercélula. Dentro da supercélula, o ar é retorcido como uma fita. A rotação cria um funil invisível de ar condensado. Quando a pressão cai o suficiente, o funil se estende para baixo. A umidade do ar condensa, revelando o tornado à vista humana. É o nascimento do funil de condensação. O tornado toca o solo, conectando céu e terra em um só movimento. A energia térmica se transforma em energia cinética. O ar gira a velocidades que ultrapassam os 400 km por hora. Casas, árvores e carros são erguidos como folhas ao vento. O tornado é uma explosão de energia concentrada em escala local. Uma força de destruição, mas também de revelação. Porque cada tornado é um laboratório natural de física extrema. A ciência o observa com instrumentos cada vez mais precisos. Drones, sensores e radares móveis capturam seu comportamento. Cada dado é uma peça no quebra-cabeça do clima. Os pesquisadores arriscam suas vidas para entender o indomável. Eles medem a velocidade do vento, a pressão e o tamanho do funil. Assim nasceu a escala Fujita, criada pelo meteorologista Tetsuya Fujita, uma escala que mede a força dos tornados de F0 a F5. F0 representa danos leves, ventos rápidos, mas controláveis. F5 representa destruição total, ventos comparáveis a bombas nucleares. A escala Fujita não mede apenas o vento, mede a história deixada no solo. Cada destroço conta um número. Cada cicatriz marca uma categoria. Do outro lado do planeta,
Outro tipo de tempestade se forma. Sobre os oceanos tropicais, o calor da superfície do mar desperta gigantes. O vapor sobe, carregando energia solar armazenada na água. O ar quente e úmido se eleva e resfria, formando nuvens imensas. Quanto mais o vapor sobe, mais energia o sistema ganha. A Terra gira, e o movimento cria o efeito Coriolis. Essa rotação curva o vento e molda o vórtice. O resultado é uma espiral colossal de nuvens e trovões. O ciclone tropical ganha forma e identidade. Quando sua força supera limites, o ciclone é chamado de furacão. O furacão é uma usina natural, alimentada apenas por calor e vapor. No centro, o olho é o ponto de calma absoluta. Em torno dele, a parede do olho gira com fúria devastadora. As bandas espirais se estendem por centenas de quilômetros. A estrutura do furacão é uma arquitetura perfeita do caos, uma simetria de nuvens e ventos em constante equilíbrio. Os satélites modernos observam cada detalhe dessa estrutura. Sensores térmicos detectam o calor no topo das nuvens. Imagens de infravermelho revelam o coração da tempestade. A meteorologia atual vê o invisível com olhos digitais. Computadores simulam o movimento do vento em escalas planetárias. Modelos matemáticos tentam prever a rota das tempestades. Mas por mais que avance, a previsão ainda é um jogo de probabilidades. Porque a atmosfera é sensível. Um leve desvio pode mudar tudo. 1 grau a mais de temperatura pode redirecionar um furacão. Uma rajada inesperada pode gerar um tornado antes do tempo. A natureza continua imprevisível, mesmo sob o olhar atento da ciência. Ainda assim, a tecnologia salva vidas todos os dias. Alertas antecipam a chegada de ventos extremos. Cidades inteiras são evacuadas antes da fúria tocar o solo. A humanidade aprendeu a ouvir os sinais do vento. As sirenes substituíram os presságios antigos. O medo deu lugar à preparação. A destruição é inevitável, mas o conhecimento reduz o impacto. Em campos abertos, abrigos subterrâneos se tornaram refúgios modernos. Nas costas tropicais, muros e barreiras tentam conter o mar. Mas nem toda força pode ser contida. O tornado corta a terra em minutos, mas deixa marcas por décadas. O furacão atravessa oceanos, redesenhando mapas e memórias. Em cada desastre, há também uma lição. O poder da natureza ensina sobre os limites da humanidade. Mostra o quanto dependemos do ar, do calor e da harmonia entre eles. Cada tornado revela o comportamento da atmosfera em microescala. Cada furacão revela o comportamento global dos ventos. Juntos, são espelhos de um mesmo sistema em diferentes tamanhos. Um redemoinho que dura minutos, outro que dura semanas. Um nasce sobre a terra, o outro sobre o mar. Ambos movem o mesmo ar que respiramos. Ambos lembram que o planeta está em constante metamorfose. A ciência continua observando, aprendendo e evoluindo. As medições de hoje serão as previsões do amanhã. O caos de ontem será o dado de amanhã. A destruição é passageira, mas o aprendizado é permanente. A cada tempestade, o conhecimento humano se expande. A tecnologia revela o que antes era apenas intuição. E o medo se transforma em compreensão. Cada raio, cada rajada, cada giro é uma mensagem da atmosfera. Uma mensagem que fala da energia, da vida e da complexidade do planeta. Cada tempestade revela um pouco mais da alma invisível da atmosfera. E quanto mais olhamos para o céu, mais entendemos a nós mesmos. Porque, no fundo, o vento que destrói é o mesmo que mantém o mundo em movimento. Do espaço, uma tempestade parece uma obra de arte viva. Nuvens giram em espirais perfeitas sobre o azul profundo da terra. A beleza oculta o perigo. Cada redemoinho é uma equação que a natureza escreve no ar. O desafio da ciência é decifrar essa caligrafia em movimento. O tornado surge e desaparece em questão de segundos. A previsão exata continua sendo um sonho distante. Os radares detectam sinais, mas o tempo reage de forma imprevisível.
O caos atmosférico segue regras que ainda não compreendemos. A meteorologia moderna é uma dança entre ordem e incerteza. O matemático Edward Lorenz chamou isso de teoria do caos. Uma borboleta batendo asas poderia, em teoria, alterar o destino de uma tempestade. No coração dessa ideia está a sensibilidade do clima. Pequenas variações produzem resultados gigantescos. 1 grau a mais, uma corrente de ar, uma nuvem fora do lugar. Tudo muda. Modelar o clima não é o mesmo que compreendê-lo. Os supercomputadores tentam prever o futuro com base em padrões passados, mas o clima não repete padrões. O clima cria variações. Cada tempestade é única, um evento que nunca se repetirá da mesma forma. A ciência consegue medir, mas nem sempre consegue entender. Tornados surgem em regiões inesperadas. Redemoinhos aparecem em desertos, lagos e até cidades. Mini-tornados dançam sobre o asfalto quente, brincando com a poeira. Esses redemoinhos menores imitam os gigantes em escala reduzida. São microcosmos da atmosfera tentando se reorganizar. Cada rotação é uma tentativa da natureza de equilibrar a energia. Dentro de um tornado, o caos tem estrutura. Correntes ascendentes e descendentes formam espirais invisíveis. Partículas de poeira, gelo e vapor se chocam a cada segundo. Descargas elétricas se formam, gerando relâmpagos internos. O vórtice é uma usina eletromagnética em rotação constante. Raios cortam o céu, como se o ar estivesse sendo reescrito pela energia. A luz revela a forma do caos. Cientistas ainda tentam entender como o ar se organiza em espirais tão perfeitas. O centro do tornado é quase silencioso. Um núcleo de baixa pressão onde o tempo parece suspenso. Em torno dele, o mundo se desintegra. Cada camada do vórtice contém microcorrentes que se chocam e giram. Um balé invisível de forças opostas. O mesmo acontece em escala maior nos furacões. Mas enquanto o tornado é breve, o furacão é paciente. O furacão se alimenta de calor e respira lentamente sobre o oceano. O aumento das temperaturas globais mudou o comportamento dos ciclones. Furacões estão se tornando mais intensos, mais úmidos, mais lentos. Cada vez mais, a atmosfera guarda energia por mais tempo. O oceano se aquece e libera vapor em quantidades inéditas. Essa energia se acumula em sistemas que desafiam previsões. Cientistas chamam isso de energia potencial acumulada. É o combustível invisível da tempestade. Medir essa energia é quase impossível. O oceano é vasto, mutável, indomável. Cada metro quadrado de água pode armazenar calor suficiente para alimentar um ciclone. A fronteira entre clima natural e clima alterado se torna cada vez mais tênue. Surgem debates sobre o impacto humano nos ventos do planeta. A queima de combustíveis altera a composição da atmosfera. O calor adicional modifica padrões de pressão e evaporação. O resultado são furacões com trajetórias imprevisíveis. A ciência tenta prever, mas o clima responde com improviso. Teorias sobre manipulação climática surgem entre o medo e a curiosidade. Alguns acreditam em experimentos secretos de controle atmosférico. Outros afirmam que tais ideias são mitos modernos. A verdade é que controlar o clima seria como controlar o próprio caos. Cada tentativa mudaria algo em escala global, e o preço do desequilíbrio seria imprevisível. Enquanto isso, fenômenos raros continuam a ocorrer. Tornados múltiplos, quando vários funis nascem do mesmo sistema. 3, 4, 5 colunas de vento girando lado a lado. Um espetáculo tão raro quanto assustador. A física desses fenômenos ainda desafia os modelos climáticos. Como o ar pode se dividir e girar em sincronia perfeita? O enigma continua aberto. A ciência observa, mas o vento ainda dita as regras. Novas tecnologias estão tentando mudar isso. Radares quânticos prometem enxergar além da turbulência. Drones meteorológicos mergulham dentro das tempestades. Inteligências artificiais cruzam milhões de dados atmosféricos por segundo. O objetivo é antecipar o nascimento do caos
antes que o caos aconteça. Mas prever não é controlar. O vento ainda sopra onde quer. O clima segue sua própria lógica, tão antiga quanto a Terra. Em cada tempestade há uma linguagem que ainda não deciframos, uma linguagem feita de temperatura, pressão e eletricidade. O som do trovão é a voz dessa linguagem. O raio é a sua escrita luminosa. O tornado é o seu gesto mais intenso. E o furacão, o seu pensamento mais profundo. A atmosfera é o maior laboratório natural do cosmos. Um campo onde a física se manifesta de forma visível e viva. Ainda assim, o mistério permanece. Por que o vento escolhe girar? Por que o ar busca o movimento e não o repouso? Talvez o vento seja mais do que ar em movimento. Talvez o vento seja o tempo respirando, uma lembrança de que tudo está sempre mudando. A cada tempestade, o universo parece nos dizer: ainda não entenderam tudo. Quanto mais estudamos o vento, mais ele nos mostra o quanto ainda temos a aprender. Porque compreender o clima é compreender a própria incerteza da existência. O silêncio após a tempestade é quase sagrado. As nuvens se afastam lentamente, revelando um céu lavado pela força da natureza. O vento, que antes rugia, agora repousa como um animal cansado. Entre os escombros, a vida começa a se mover novamente. Pessoas caminham entre destroços, recolhendo não apenas o que perderam, mas o que aprenderam. A destruição revela a vulnerabilidade da humanidade, mas também revela a sua força. Porque onde há ruína, há reconstrução. Onde há perda, nasce a vontade de recomeçar. As árvores voltam a brotar. As crianças voltam a brincar. O vento volta a ser apenas vento. O planeta, antes em fúria, agora parece em paz. Como se respirasse fundo após um grito prolongado. A atmosfera vista do espaço continua girando, viva, pulsante. Cada redemoinho, cada corrente, cada nuvem é parte de um mesmo organismo. Um organismo chamado Terra. A atmosfera é o seu sistema respiratório. Os ventos são o sangue invisível que conecta oceanos e montanhas. E nós, seres humanos, somos parte desse mesmo ciclo. Inspiramos o mesmo ar que move furacões e brisas suaves. Expiramos o mesmo ar que um dia tocou as nuvens mais distantes. A tempestade, então, deixa de ser apenas destruição. Ela se torna lembrança do equilíbrio natural. Um lembrete de que o poder da Terra não é maligno, apenas necessário. Cada fenômeno extremo é uma forma do planeta buscar harmonia. A ciência observa, mede, calcula. Mas a natureza sente, reage, respira. O desafio do futuro está em unir esses dois mundos: ciência e sensibilidade, tecnologia e empatia. A busca por previsões mais precisas é, na verdade, uma busca por convivência. Porque prever o clima é aprender a viver com ele. Os supercomputadores do amanhã já simulam tempestades que ainda nem nasceram. Satélites cruzam o espaço, olhando para a Terra como guardiões silenciosos. Drones mergulham nas nuvens, arriscando-se em nome do conhecimento. E cada dado coletado é uma nova página no livro da atmosfera. O futuro da previsão climática não é apenas técnico, é profundamente humano, porque cada alerta emitido pode salvar uma vida. Cada gráfico analisado pode evitar uma tragédia. E cada estudo concluído pode mudar o destino de uma comunidade inteira. A cooperação global nunca foi tão necessária. Nenhuma fronteira detém o vento. Nenhum país é dono do céu. A atmosfera é o lar comum de toda a humanidade. A pesquisa climática é, portanto, um ato de união. Um compromisso com o futuro que ainda respira em nossos filhos. Mas o conhecimento, sozinho, não basta. É preciso consciência. É preciso educação climática. Ensinar que cada gesto no cotidiano afeta o ar que nos envolve. Que o consumo, o desmatamento e a poluição não são apenas problemas distantes. São sussurros de um planeta que tenta avisar que algo está errado. Compreender o vento é compreender o próprio planeta. Ele sopra sobre nós como uma mensagem antiga.
Uma voz que atravessa séculos, avisando que tudo está interligado. O mesmo ar que destrói é o ar que nos dá vida. A mesma força que arranca telhados, move nuvens que trazem chuva e renascimento. No contraste entre o caos e a calma, revela-se o verdadeiro equilíbrio. A natureza não é inimiga do homem. Ela é o espelho onde o homem deveria se reconhecer. Cada furacão é uma lembrança do poder que não controlamos. Cada tornado é um lembrete da precisão que ainda buscamos entender. E cada sopro de vento é um convite à humildade. Porque, diante da atmosfera, todos somos aprendizes. A vida humana é breve, mas o ar que respiramos é ancestral. Ele já girou em torno do planeta milhares de vezes. Já passou por florestas, mares e desertos. Já testemunhou eras glaciais e dias de calor insuportável. O vento é o contador de histórias da Terra. Ele lembra o que esquecemos. Ele repete o que precisamos ouvir. Que o equilíbrio não é ausência de conflito. É harmonia entre opostos. Calor e frio. Movimento e pausa. Destruição e criação. Assim como o coração pulsa, o planeta respira. E às vezes, respira forte demais. Mas sempre retorna à calma. Porque até as tempestades precisam descansar. O céu limpo após o caos é um símbolo de renascimento. A terra parece suspirar, como se dissesse, ainda estou aqui. E o vento, agora suave, acaricia os campos novamente. Ele leva embora o medo e traz de volta a esperança. No horizonte, o pôr do sol reflete o brilho dourado da renovação. O ciclo continua. O planeta gira. As nuvens se formam, a vida segue. E o vento volta a dançar sobre os oceanos e montanhas. Ele não é inimigo nem aliado. É apenas o pulso da Terra. Um lembrete de que o planeta está vivo, sempre esteve e sempre estará. O vento é a voz da Terra, às vezes sussurra, às vezes grita. Mas sempre nos lembra que o planeta está vivo.